Olá, continuamos na minha sala e agora vou continuar mostrando como utilizar o computador ou uma calculadora gráfica para representar curvas paramétricas. Então, neste vídeo eu vou começar ilustrando as figuras de Lissajous. São utilizadas em eletrônica. Então, as equações paramétricas que vou discutir são deste tipo. Notem que aqui o que muda é que tenho AT e BT dentro do cosseno e do seno. Bom, vamos estudar essa família de funções para diferentes valores de A e de B, onde A e B são números naturais, números inteiros positivos. Alternativamente, as equações de Lissajous podem ser escritas também desta forma, utilizando somente a função seno. Eventualmente pode ter dois coeficientes, duas amplitudes diferentes e um valor de delta aqui no seno da primeira. Esse delta tem o sentido de fase, significa a diferença de fase entre a primeira, o primeiro sinal e o segundo sinal. Notem que se esse delta é π sobre 2, simplesmente o seno se transforma na função cosseno. Então, em eletrônica é utilizado esse tipo de parametrização para analisar um sinal em relação a um sinal de referência. Então, dá para ver a diferença, uma frequência desconhecida em relação a uma frequência conhecida, e se existe diferença de fase entre as duas, o conhecido e o desconhecido. No que eu vou discutir agora, eu vou optar por esta representação mais simples. Então, vamos ver aqui no computador como seria a figura de Lissajous utilizando estas duas equações aqui. Então, aqui tenho vamos começar com o caso mais simples. Aqui tem a gráfico paramétrico e tenho coeficientes A e B iguais a 1, quando T muda entre 0 e 2π. Então aí temos a curva conhecida. Essa é a parametrização de uma elipse, de uma circunferência centrada na origem. Agora vou mudar os coeficientes. Vou mudar os coeficientes do seno, da coordenada y. Vou colocar 2 aqui. Vamos ver o que acontece. Aparecem dois lóbulos que tem o sinal y, ele se repete justamente por este 2. Se coloco 3, que curva vamos ter? Agora vamos ter 3 repetições em y. E assim por diante. Y é igual a 4. 4 repetições em y. Agora eu vou trocar outra vez. Vou colocar 1 em y e vou mudar o coeficiente do x. Vou colocar x ou a igual a 2. Nesse caso é uma parábola, não é uma curva fechada. Aqui, utilizando a identidade cosseno do ângulo duplo, pode ser mostrado que essa curva de fato é uma parábola. Para isso tem que ser utilizada a identidade do ângulo duplo. Mas vamos continuar mudando o ângulo, os valores dos parâmetros. Se coloco 3, agora tem uma curva fechada e tem 3 repetições em y, com 4 é uma curva aberta novamente, e a gente pode continuar mudando, nem sempre volta a ser uma curva fechada. Então, existem diversas possibilidades. Agora vou mudar novamente, vou colocar 2 terços aqui, 2 e 3. Percebam que tem uma parte
a curva é aberta e se auto-intersecta com um ponto. O que vai ser relevante nas curvas de Lissajous, neste conjunto, é a relação entre o parâmetro A e o B. Então, por exemplo, se eu multiplico tudo por 2, primeiro eu vou dividir tudo por 2, vou colocar 1 aqui, e aqui vou colocar 1,5. Então a curva é a mesma curva, só que o intervalo, o pedaço da curva representado é diferente. Se agora eu coloco, era 2 e 3, é a mesma curva. Agora vou multiplicar por 2, 4 e 6, é a mesma curva, só que é circular duas vezes. Ela começa aqui, dá a volta e aí volta novamente atrás. Então é a mesma curva circular duas vezes. Então, no caso das figuras de Lissajous, tudo que é relevante é esses coeficientes A e B. Então, essa é uma família de curvas paramétricas que é interessante explorar e que são usadas quando se estudam sinais elétricos. Mas agora vou mostrar outra situação. A partir dessas curvas, notem que aqui eu tinha, no caso de figuras de Lissajous, tinha coeficiente A e coeficiente B. Agora o que acontece se não é um número inteiro que eu coloco aqui? O que acontece se eu coloco números irracionais, como é o caso do número E e o número raiz de 3? Os dois são números irracionais. De fato, eu não consigo colocar, existem infinitas casas, então eu vou utilizar uma aproximação para o número E e uma aproximação para o número raiz de 3. São números irracionais, eles não podem ser representados como quociente de dois números inteiros. Vamos ver como são essas curvas. Percebem aqui, bom, aqui eu tenho cosseno e aqui tenho o número A, uma aproximação do número E, e seno e uma aproximação do número raiz de 3. Aqui o intervalo de t é entre 0 e 5. E essa é a curva. Agora vou aumentar um pouquinho aqui, vou colocar que t muda entre 0 e 50. Vamos ver o que acontece. E agora vou aumentar mais um pouquinho. Entre 0 e 500. E entre 0 e 5.000. Quando t muda entre 0 e 5.000. Então, essa é uma curva como a relação entre os coeficientes A e B. Não é um número inteiro. Essa é uma curva que enche o espaço, enche o quadrado. Eu posso, basta aumentar a variação do parâmetro t, que eu passo por determinado ponto, me aproximo tudo o quanto quiser a determinado ponto do quadrado do lado 1. Então, esse é outro tipo de curva, de família de curvas interessantes. Esse tipo de curva que enche o espaço pode ser encontrado quando aqui eu tenho, em geral, números irracionais. Como são duas equações, estes números, P e Q, têm que ser primos entre si. Quer dizer, não existe um múltiplo, eles não têm um múltiplo comum. O maior divisor comum entre esses dois números tem que ser 1. Nesse caso, para qualquer P e Q, a curva enche o espaço, enche o quadrado. Essa é outra família de curvas interessantes. Bom, finalmente, eu quero falar um pouquinho de coordenadas polares, que vamos estudar, vamos estudar um pouco mais para frente no curso.
em coordenadas polares, um ponto do espaço é representado a partir do ângulo que ele forma. Tem a distância do polo, ou da origem, até o ponto, que é representado com a letra R, e tem o ângulo que esse segmento forma com a horizontal. Então, estas são as duas coordenadas polares que descrevem um ponto do plano. As coordenadas podemos transformar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas utilizando estas duas equações. X vai ser R cosseno de θ e Y R seno de θ. Notem que essa é a mesma representação paramétrica que a gente utilizava para uma circunferência. E em coordenadas polares eu posso ter uma função explícita polar, que pode ser uma lei que determina como muda R em função de θ, ou que determina como muda θ em função de E. Se eu coloco, vamos supor que a função polar seja do primeiro tipo, essa função polar pode ser colocada aqui dentro destas equações. Então, colocando esta função polar dentro das equações, obtemos este conjunto de equações paramétricas. E qual é o efeito disso? O efeito disso é que eu estou mudando uma função polar a um conjunto de equações paramétricas em coordenadas cartesianas. Então vamos ver como funciona isso em um gráfico, como representar isso no computador. Então notem aqui, eu tenho um gráfico paramétrico de uma circunferência. Aqui, os dois coeficientes aqui na frente são idênticos, igual a 1. Estou representando a circunferência de raio 1. T muda entre 0 e 2π. T muda entre 0 e 2π. E na linha de baixo, tem outra função que aqui permite fazer o gráfico polar. Aqui diretamente, eu estou informando quem é o valor de R. Uma representação da circunferência em coordenadas polares é simplesmente a equação R igual a 1. Então, nos dois casos eu tenho a mesma circunferência. Agora, o que acontece se eu mudo a curva polar? Agora eu tenho outra curva polar. R igual a T, R igual a θ. Essa é esta curva polar, que é uma espiral. Notem que de forma cartesiana eu posso chegar, utilizando equações paramétricas em coordenadas cartesianas, eu posso chegar a esse valor também colocando R igual a T. Aí a gente chega no mesmo tipo de curva. Então, uma curva polar pode ser representada com equações paramétricas cartesianas. Essa é a ideia. Esse assunto a gente vai estudar em mais detalhes um pouco mais para frente. Então é isso, até a próxima.